Nesta aula sobre emprego dos pronomes pessoais, nós vamos contrastar usos que são comuns no cotidiano, no dia a dia, dos usos que são recomendados para língua culta escrita, para situações escritas e mais formais também. Bom, ao tratar do emprego dos pronomes pessoais, nós falamos tanto dos pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, quanto dos pronomes do caso oblíquo, me, mim comigo, te, ti contigo, ou alhe, se, si consigo, no singular, e nos conosco, vos convosco, os, as, lhes, se, si consigo, no plural. Aqui nessa nossa aula, nós veremos que são quatro as regras fundamentais que podem resumir o uso desses pronomes. E nesta primeira etapa, vamos lidar com duas delas. A primeira diz respeito a estes pronomes aqui, os chamados pronomes do caso reto. Vou aqui colocar em destaque. E a recomendação, aqui o postulado do português padrão é que esses pronomes do caso reto não podem funcionar como objeto direto de um verbo. Bom, para entender na prática como isso funciona, vamos aqui ver um trecho da letra da canção De Repente, composta por Samuel Rosa e Nando Reis, em que se usa o português popular. A canção popular, nada mais natural, não é? Diz aqui: Olhei, não vi ela há muito tempo, há quanto tempo faz? Nem me lembro mais. Bom, o que nós vemos aqui no português popular que é diferente do português padrão é, para o nosso assunto, para o que nos importa hoje, essa construção aqui não via ela, em que nós temos um sujeito implícito, eu, não via, e esse pronome ela funciona como objeto direto. Segundo o português padrão, pronomes do caso reto, esse pronome está aqui, né? Ele ou ela, não podem ocupar essa posição, não podem funcionar como objeto direto. Então aqui nós temos uma construção que é própria da variedade popular, não é da língua culta escrita. Na língua culta escrita, em vez de não via ela, nós teríamos algo como não havia. Então, esse pronome a, sim, no português padrão, funciona como objeto direto, mas o pronome ela aqui é próprio da variedade popular. Temos agora a variedade padrão, conhecida também como norma culta, variedade culta. Bom, vamos passar aqui para a segunda regra do português padrão. Ela diz respeito especialmente aqui a os pronomes mim e ti e a seus correspondentes eu e tu. Veja que é uma regra específica para primeira pessoa e segunda pessoa no singular. Os pronomes eu e tu, especialmente esses dois, podem funcionar apenas como sujeito. Portanto, não serão regidos de preposição. Bom, para pensar sobre isso, vamos aqui recorrer a uma outra canção. É uma versão de uma canção italiana, que foi feita por Ana Carolina do Falcão. Quem de nós dois é o título? Diz assim, nesse fragmento. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. Se nós quiséssemos substituir essa expressão aqui, entre nós dois, considerando que na canção é um diálogo entre um casal, né? Então são essas duas pessoas aqui em questão, se nós quiséssemos substituir por uma dessas possibilidades aqui, entre mim e você, ou entre eu e você, qual seria da variedade culta? Para o português padrão, seria esperado esse uso aqui. Na variedade culta, na variedade padrão, nós teríamos entre mim e você.
enquanto, por outro lado, aqui, entre eu e você, seria próprio da variedade popular do português. O que acontece? Nós temos aqui essa palavra entre atuando como uma preposição. E essa preposição rege esse pronome mim e esse pronome você. Isso, de acordo com a variedade padrão, é correto. Agora aqui, embora não haja problema nessa relação entre você e a preposição, esse outro uso em que a preposição, essa mesma preposição entre, rege esse pronome eu, não é aceito na variedade padrão, é próprio do uso popular. Porque, segundo o uso padrão, os pronomes eu e tu podem funcionar apenas como sujeito, portanto, não são regidos de preposição. Sobre essa regra vale, porém, um cuidado, e eu vou apresentar aqui 3 frases para que entendamos bem isso. A primeira diz, o contrato está disponível para mim. A segunda diz, o contrato está disponível para eu ler. E a terceira diz, o contrato está disponível para mim ler. Uma dessas frases não é do português padrão, não é do português tido como culto. Qual é a frase da variedade popular? Você consegue identificar? Essa terceira frase aqui, com essa construção para mim ler, não é do português padrão, ela é própria de uma variedade popular da língua portuguesa. Porque, embora haja aqui uma preposição, não é essa preposição que determina o uso do pronome, porque esse pronome aqui funciona como sujeito dessa forma verbal. E é próprio da variedade popular o pronome mim, atuando como sujeito desse verbo no infinitivo. Na variedade padrão, vale a regra segundo a qual pronomes eu e tu funcionam como sujeito. Então, nesse caso, em que há aqui o sujeito da forma verbal, é realmente o pronome eu que deve ser usado. Isso é próprio da variedade padrão da variedade culta. No entanto, se não houvesse aqui o sujeito de um verbo, seria o contrato está disponível para mim e não para eu, num caso como esse. Aqui o contrato está disponível para mim é a preposição que determina o uso desse pronome. Isso é próprio da variedade padrão. Em resumo, então, atuando como sujeito, pronomes eu e tu. Regidos por preposição, pronomes mim e ti. Faça agora exercícios que envolvem essas 2 primeiras regras e, em seguida, nós falamos das 2 restantes.